Olá pessoal, dando continuidade à mentoria, espero que você tenha colocado em prática os ensinamentos dos vídeos anteriores, porque somente assim você irá passar para o próximo nível nos seus estudos. Nesse módulo nós iremos ver como acertar as questões. Eu irei falar para vocês aqui 14 dicas que eu utilizei e que deu certo e eu consegui passar em vários concursos. Primeira dica é a seguinte: sempre quando você se deparar com a questão, você sublinhe, você destaque, faça alguma coisa, jogue purpurina, enfim, faça alguma coisa naquela palavra ali que a questão, a palavra que destoa das demais palavras dentro da questão. Tipo, palavra exceto, é vedado que, prescinde, marque a alternativa incorreta, todos, nenhum, nunca e sempre. Geralmente as bancas de concurso elas colocam essas palavras para confundir o candidato. Nesse caso, você que está assistindo esse vídeo, você não vai cair mais nessa pegadinha. Então, no dia da sua prova, você vai sublinhar ou vai circular todas essas palavras que eu acabei de falar para você aqui. Repetindo: exceto, é vedado, prescinde, marque a incorreta, todos, nenhum, nunca e sempre. Segunda dica: geralmente as bancas de concurso elas colocam duas alternativas muito parecidas, e uma dessas duas ela estará correta, essa alternativa, e a outra estará mais completa. Então as bancas elas fazem isso propositalmente, porque você vai eliminar 5 alternativas numa questão de 5 alternativas, ou melhor, uma questão de 5 alternativas, você vai eliminar 3 alternativas e irão sobrar 2 alternativas. Dessas duas, uma estará correta. No entanto, a outra estará correta e mais completa do que a anterior. Então isso é uma pegadinha de prova que a partir de agora você vai ficar com o seu radar ligado, beleza? Terceira dica: a questão ela vai trazer 2 definições, 2 conceitos, no entanto, de forma invertida. Então ela vai trazer alguma palavra, depois da palavra ela vai cravar um conceito, depois ela vai trazer outra palavra e ela vai cravar outro conceito. No entanto, está invertido. Então, se você não se alertar no momento ali que você estiver fazendo a questão, você vai errar, porque você vai ler muito rápido. Então, geralmente, quando tem questões de conceitos e ele traz 2 afirmações ou 2 conceitos, a banca ela inverte os conceitos, beleza? Quarta dica aqui: numa questão que virá cobrando legislação, letra de lei seca, ela vai trocar o prazo. Então, se o prazo é de 20 dias, ela vai colocar 10 dias. Se o prazo é de 10 dias, ela vai colocar 20 dias e assim sucessivamente. Então tome muito cuidado. Se tiver uma questão de legislação, apareceu qualquer tipo de prazo ali, você circula o prazo para você ativar, alguma parte do seu cérebro ali que vai levar você lá atrás, lá quando você estava estudando a lei seca, para você confirmar se realmente é aquele prazo. Então não deixe de sublinhar ou circular essas alternativas de questões que falam sobre legislações. Não deixe de sublinhar ou não deixe de circular, ok? Que geralmente esse prazo ele está invertido, ok? Próxima dica: nas provas de português, a banca, existem algumas questões que a banca ela gosta de trocar as palavras parecidas, a gente chama de parônimos. E, por exemplo,
Ratificar, ela vai colocar retificar. Então tome muito cuidado, porque é uma letrinha, né, que difere uma palavra da outra, mas são significados diferentes. Então você na correria ali, pode ser que você passe o olho ali de forma muito acelerada e você vai deixar essa questão te enganar e você vai marcar de forma errada. Então tome muito cuidado nas questões de língua portuguesa que tem palavras parecidas, ok? Os famosos parônimos, né? Eminente ou iminente, ratificar ou retificar e assim sucessivamente. Próxima dica: se a questão ela vier com a palavra respectivamente, ela vai dar dois conceitos. Então ela dá o primeiro conceito, depois ela dá o segundo conceito e fala respectivamente, né, de acordo com as alternativas abaixo. Cuidado, porque ela vai inverter esses conceitos lá nas alternativas. Então na letra A, ao invés de ela colocar o conceito da primeira palavra que ela colocou, ela vai colocar o conceito da segunda palavra que ela colocou. Então ela vai ficar fazendo esse trocadilho, ok? Aí ela, na letra B, ela vai colocar o conceito certo da primeira palavra, no entanto, ela vai colocar o conceito errado da segunda palavra, beleza? Então quando tiver essa palavra respectivamente no comando da questão, vocês circulem, sublinhem, façam alguma coisa que fiquem em destaque para os seus olhos, beleza? Próxima dica: geralmente as questões longas, somente uma frasezinha dentro dessas questões é que está o coração da questão. Então eles vêm com uma situação hipotética, contam uma historinha e encheção de linguiça para te cansar. Mas lá no meio daquela historinha é que tem uma frase que é o suficiente para você entender o que a questão está pedindo. Ou no final. Geralmente vem no meio da situação hipotética ou no final. Propositalmente. Beleza? Se ela quiser te cansar mais, ela vai colocar no final. Se ela quiser que você escorregue na casca de banana, ela vai colocar no meio, porque quando você chegar no final, você já esqueceu lá o que você leu no início ou no meio. Então, questões longas, geralmente eles fazem isso. E você, quando se deparar com uma questão longa, né, você vai achar que aquela questão é difícil. Pelo contrário, aquela questão não é difícil, é uma questão fácil. Basta você achar qual é o termo, qual é a frase no meio daquela questão longa ali, daquela situação hipotética, que é o coração daquele texto ali. Então sempre procure ali a palavra-chave ou o tópico frasal ali daquele parágrafo, que você vai conseguir ir para as alternativas e marcar o seu X no lugar certo, beleza? Próxima dica: nas questões, sobretudo da FGV, leia primeiro o comando, é assim que eu faço. Depois eu leio a situação hipotética. Por quê? A ordem é, eles disponibilizam a situação hipotética, que é para te cansar ali, depois o comando da questão e depois as alternativas. Para você aumentar suas chances de acertar a questão, leia primeiro o comando da questão. Depois você parte para a situação hipotética. Depois você parte para as alternativas. Alexandre, o porquê disso daí? Porque quando você lê primeiro o comando da questão, quando você partir para a situação hipotética, você já sabe o que você está procurando. Você já sabe o que você está pesquisando. Você já sabe o que você quer. Diferentemente se você lê na ordem que ela colocou lá. Entendeu? Então os seus olhos eles já vão ir direcionados para as palavras-chave, porque você já sabe o que você está procurando. Diferentemente se você lê a situação hipotética primeiro, você não sabe o que a banca está pedindo. Então, esse é o resultado esperado se você inverter essa lógica. Lê primeiro o comando da questão, depois lê a situação hipotética acima e depois você partir para as alternativas. Ok? Próxima dica.
nas questões de exatas, a banca coloca uns 5 números com dados para te confundir ali, mas apenas 3 desses números ali que você vai utilizar na questão. Vira e mexe quando eu faço questão de exatas, cai nisso daí. Geralmente, por exemplo, até contabilidade, quando pede ali para você fazer algum cálculo, no corpo da questão, eles colocam ali 5 dados. Mas você não precisa utilizar os 5, você só vai utilizar 2 ou 3. Então, propositalmente, ele coloca os 5 dados para você achar que você vai utilizar aqueles 5 dados que ele deu ali. Mas, geralmente, você não precisa utilizar aqueles 5 dados. Basta você utilizar 2 ou 3 dados, armar a sua equação ali, fazer a sua conta e marcar o X no lugar certo. Então, tome muito cuidado com isso. Não se surpreenda se você utilizar apenas 2 ou 3 dados de 5 que a questão disponibilizou. Isso acontece muito em contabilidade e isso acontece muito em matemática financeira e por aí vai, beleza? Então, se você for fazer uma prova de exatas, lembre desse macete, dessa dica, beleza? Próxima dica. Tem banca que gosta de cobrar apenas a lei seca nas questões de direito. Por exemplo, a FCC é uma banca desse estilo. Ela gosta muito da lei seca, beleza? O que você vai fazer aí? Quando você se deparar com uma questão de direito que está cobrando ali preto no branco, está cobrando ali só a Constituição ou qualquer legislação, tome cuidado, porque eles trocam apenas uma palavra. Ou ele troca uma palavra, ou ele vai suprimir a palavra do artigo. Então eles vão lá na lei, pegam o artigo, eles retiram uma palavra, ou eles incluem uma palavra, ou eles trocam uma palavra do artigo e encaixam ali na alternativa A, B, C, D ou E. Beleza? Então, se for questão de lei seca, vocês vão ligar o radar nesse sentido. Vocês vão lá, opa, calma aí. Ou ele vai tirar uma palavra aqui do artigo, ou ele tirou uma palavra do artigo, ou ele inseriu uma palavra no artigo, ou ele trocou uma palavra no artigo. Ou às vezes tem ali, um não especificado ali no artigo, ele tira o não. Ou não tem o não, ele inclui o não. Então, assim, é um detalhe bem sutil, bem básico, quando cai questão cobrando lei seca, ali na parte do direito, beleza? Você, a partir de agora, você vai ser um caçador de palavras, né? Eu costumo falar que o concurseiro, no dia da prova, ele é um caçador de palavras, ainda mais se a banca gostar de cobrar lei seca. Por quê? Ele fica cobrando, ele fica caçando ali qual é a palavra que está errada naquela alternativa para ele ir por eliminação, beleza? Se ele percebeu que a alternativa não tem nenhuma palavra ali destoando da lei seca, então é aquela alternativa correta, beleza? Então você vai ser um caçador de palavras quando você se deparar com uma banca de concurso que cobra muita lei seca, beleza? Próxima dica aqui. Quando a banca, vier com uma questão do tipo alternativa, aí vem lá, em relação às alternativas abaixo, 2 pontos, aí vem 1 em Romanos, ele faz uma afirmação, 2 em Romanos, ele faz outra afirmação, 3 em Romanos, ele faz outra afirmação, e assim sucessivamente. A sugestão que eu dou para você é a seguinte: faça por eliminação. Você verificou que o número 1 em Romanos está correto, já parte lá para as alternativas e verifica quais das alternativas não tem o número 1 em Romanos. Então, se não tem o número 1 em Romanos, você tem certeza absoluta que aquele número 1 em Romanos está correto, você já rabisca as alternativas que não tem o número 1 em Romanos, beleza? Ou se você verificar que a alternativa que tem o número 1 em Romanos está errada, você vai olhar lá nas alternativas e vai verificar quais constam o número 1 em Romanos para você riscar, porque você já viu que está errado, beleza? Então é sempre assim, não deixe para fazer
para você ler o número 1, 2, 3, 4, 5 romanos e depois partir para as alternativas. Então você viu o primeiro ali, você já parte para as alternativas, vai para a eliminação, rabisca ali o que não é. Viu a segunda, vai para a eliminação. Se na segunda, né, o número 2 em romanos, você está meia bomba, você não tem certeza absoluta, deixa quieto, parte para 3, porque geralmente, quando você se depara com um tipo de questão desse, você não sabe ou uma ou outra ali afirmação que a banca pede, mas você sabe duas afirmações, e geralmente duas afirmações já é mais do que o suficiente para você marcar o X no lugar certo, se você for por eliminação, beleza? Próxima dica, questão de interpretação de texto. Existem questões de interpretação de texto dentro da disciplina de língua portuguesa que você não precisa ler o texto. Então a banca vai vir com um texto enorme, propositalmente, para você ficar perdendo tempo ali. Eu, em questões de interpretação de texto, eu não leio o texto, eu saio correndo para as questões. Aí eu verifico, opa, eu consigo fazer essa questão aqui sem ir ao texto? Você geralmente vai conseguir fazer a questão sem ir ao texto se for uma questão de gramática, por exemplo, uma questão de crase. Provavelmente você não precisa ir ao texto, entendeu? Então você já vai economizar um tempo absurdo, porque a maioria dos candidatos, eles leem um texto 2, 3 vezes primeiro, para depois partir para as questões. Se você usar essa técnica que eu estou te sugerindo aqui, você vai passar na frente dessa galera. Por quê? Porque você já vai matar todas as questões de gramática, que você não precisa ir ao texto, aí depois você vai ir ao texto para matar as questões de interpretação de texto, se sobrar tempo também, né? Que tem provas que você não consegue nem tocar lá nas questões de interpretação de texto, porque são provas longas. Você tem que usar essa tática, essa estratégia, né? São provas que se você fizer o 6, você está dentro, que é o mínimo, né? É diferente daquelas provas que você faz, que você tem que tirar acima de 8, acima de 9. Então, se você se deparar com uma prova que a tradição dela é, se você tirar 5 ou 6, você está dentro, geralmente elas virão com textos enormes, entendeu? E você que está assistindo esse vídeo, você já não vai cair mais nessa pegadinha, beleza? Que a intenção do examinador é te reprovar, ok? Próxima dica. Use e abuse das técnicas de chute. Então você fez toda a sua prova. Você passou na prova, deu 3 passadas na prova, sobrou tempo. Use e abuse as técnicas de chute. Eu tenho um vídeo no meu canal, lá público, que eu falo que eu descobri, né, o padrão de gabarito da banca FGV, por exemplo. Terminando esse vídeo aqui, dá uma corridinha lá no meu canal no YouTube e assiste esse vídeo que ele é fundamental, ok? Se a sua prova for da FGV. Então eu descobri qual é o padrão, ok? O que se repete nas provas da FGV entre 70% e 80% ali. Aí você dá uma olhadinha lá. Por quê? Se sobrar tempo na sua prova e sua prova for da FGV, você utilizando aquelas técnicas lá, a probabilidade de você pontuar mais aumenta, é maior, ok? Então assim, eu já vi várias pessoas ficarem em concurso por causa de um ponto, uma questão, entendeu? Então uma técnica de chute pode resolver o resto da sua vida, porque se você não passar nesse concurso, pode ser que você desanime pro próximo, ok? Então utilize dessa ferramenta também, técnica de chute, beleza? Use e abuse dela. Última dica aqui, né? Tem questões que você só riscando o enunciado ali, curto, no início da alternativa, você já elimina ali 2 ou 3 alternativas. Alexandre, me dá um exemplo aí. Quando você vai se deparar com uma prova pesada, uma prova muito grande, eles têm a tendência de fazer esse tipo de questão. Eles colocam uma situação hipotética grande, na alternativa A, por exemplo, a questão de licitação e contratos aqui. Alternativa A, ele bota inexigibilidade, vírgula, aí depois ele coloca ali o conceito de inexigibilidade. Na letra B, dispensa de licitação, vírgula, aí ele coloca o conceito de dispensa de licitação. Na letra C, aí ele coloca tomada de preço, por exemplo. Depois ele vai botar concurso.
Pegou a visão? Então, assim, logo no início, se você tiver, né, bem afiado, você não precisa ler todas as alternativas. Basta você olhar, direcionar, né, os seus olhos apenas para o início de cada alternativa. Se você já sabe que é inexigibilidade de licitação, só tem inexigibilidade de licitação, né, na alternativa A e égua, A, B, C ou D, você já vai arriscar, você nem vai ler o resto, porque já está errado. Ele já está falando ali que é dispensa, ele vai falar ali que é concurso, enfim, outra coisa que não seja ineligibilidade de licitação. Aí a questão que, né, era grandona se torna uma questão pequenininha, porque você já tem esse macete aqui. Você vai olhar ali bem para o início da questão. Aí você só fica na briga ali entre a letra A e a letra E, porque você já sabe que é inexigibilidade de licitação. Aí você vai e lê o restante da afirmação que ele está dando ali na alternativa. Geralmente ele coloca o erro no final. Então ele bota inexigibilidade de licitação, vírgula. Aí ele vem com uma afirmativa que é correta e quando chega no final da alternativa ele troca alguma palavra ali que torna a alternativa incorreta. Beleza? Então essa dica aqui é fundamental para quem vai fazer uma prova longa, porque é uma característica que é padrão em todas as bancas, ok? Mas para isso você precisa entender o comando da questão, ok? Você precisa saber, por exemplo, que aquele tipo ali é inexigibilidade de licitação. Se você não souber, você vai ficar catando milho ali. Isso aqui é só para quem já tem um estoque mínimo de conhecimento, beleza? Então, assim, eu trouxe para vocês aqui, né, 14 dicas, 14 bizus ou insights que, se você utilizar a partir de agora nos seus simulados, utilizar enquanto você estiver fazendo questões em casa, quando você chegar no dia ali da prova, que é aquele momento cirúrgico que você não pode errar, a prova é isso aí, pessoal. Supondo que você seja um médico, um cirurgião, você está abrindo a cabeça de uma pessoa, naquele momento ali você não pode errar, infelizmente. Agora, mas Alexandre, vai ser muito difícil, poxa, eu acertar tudo que eu sei? Vai, mas se você preparar sua mente nesse sentido, poxa, isso aqui é um momento cirúrgico, eu não posso errar. Você vai lembrar de todas essas dicas. Esse vídeo aqui é interessante você assistir ele um dia antes da prova e 15 minutos antes de entrar lá pro local de prova, para ficar bem fresquinho para você, porque você vai começar a usar, de imediato você já vai direcionar o seu cérebro para usar todas essas técnicas aqui, beleza? Então espero que eu tenha te ajudado, ok? Todos esses vídeos aqui da mentoria só vão começar a ter efeito se você praticar os ensinamentos na prática, ok? Tamo junto, misturado, fique com Deus e até o próximo vídeo.